Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Intolerância à Lagnose. Aqui quem está falando é Esfirra. Eu sou ex-Golem. No episódio de hoje a gente vai continuar nossa introdução ao tema de gnosticismo, gnose e desgraçamentos afins. Mas antes disso, eu acho que Golem tem algumas palavras para dizer. Eu queria fazer uma pequena errata aqui, que no último podcast eu fui falar aquela minha teoria sobre como histórias gnósticas seriam como uma espécie de ritual, que tipo, as pessoas gostam de ver as mesmas histórias porque elas querem reforçar a cosmovisão que eles têm. E assim, não que eu acho que eu esteja errado nessa teoria, mas eu queria afirmar também que isso não é algo completamente, negativo, entendeu? O lance todo da jornada do herói existir é porque aquilo realmente toca nas pessoas e, ninguém se importa que a jornada do herói seja extremamente repetitiva. Inclusive, se você não repetir a jornada do herói, é bem provável que sua história não faça sucesso nenhum. As pessoas realmente... Existem tipos de história, que eu acho que isso é tema para outro podcast, não exatamente esse, que eles tocam muito justamente porque as pessoas querem ser daquele jeito, tá ligado? Um herói, ele liberta os outros da opressão. As pessoas querem fazer isso. Um cara que ele cria uma obra de arte e muda o mundo. As pessoas querem fazer isso, embelezar o mundo. E, o cara que estuda e descobre o que está por trás das coisas. E, isso é uma coisa também que as pessoas gostam muito de, ler a respeito e se projetar, entendeu? E entre essas coisas que nesses modelos que eu falei, você pode ter um modelo gnóstico em cima disso, nada impede, entendeu? E você pode ter tanto uma história normal quanto uma história gnóstica nesse mesmo modelo. Então, a jornada do herói em si não tem nada de errado nela. O estranho pra mim é você ter, a jornada do herói gnóstico, muitas vezes isso não incomoda ninguém. Todas as vezes as pessoas estão impressionadas, uau, o mundo era tudo mentiroso, era tudo um sonho. É sempre aquele mesmo plot twist que a galera já... até zoa até de tanto ouvir. E a galera gosta, isso vem ditado, Black Mirror, todo mundo zoa, né? Isso é tão Black Mirror, não sei o que. Literalmente Black Mirror eu acho que tem todos os clichês que você pegava ali daqueles filmes de ficção científica da década de 80 e 90, é a mesma coisa, tá ligado? E todo mundo ainda fica impressionado, uau, como se fosse algo nunca visto antes, tá ligado? Eu ainda acho estranho, mas eu só queria deixar isso claro. Pra ninguém achar que eu tô aqui falando mal de, jornada do herói e coisas afins. Sim, com certeza o pessoal assiste A Origem. Uou, melhor filme da história. Nolan Gênio. Pô, mas eu gosto de A Origem, é a pedra gnose. Esse é o nosso problema. A gente critica a gnose do ponto de vista de que a gente consome e gosta dessas merdas. Pois é. É por isso que a gente consegue... é por isso que a gente tá aqui, né? Exato. Esse tema nem tocaria na gente se a gente não consumisse isso excessivamente, que nem todo mundo. Exato. Se você nunca assistiu Matrix na sua vida, se você nunca assistiu... pelo amor de Deus, né, velho? Eu não consigo ver alguém não assistiu Matrix, Origem... Amém. Tem uns filmes que são mais esotéricos, mas Matrix, meu... Não é possível. Eu não consigo ver que tem gente que não assistiu Matrix, não. Eu não assisti até ter, 18 anos de idade, sabe? Eu acho que você assistiu numa idade saudável, então, até. Eu acho que eu assisti com 8 anos. Não entendi nada até, mas eu assisti. Justo. Então, tendo corrigido aí esse ponto, a gente pode voltar um pouco na questão das sociedades cosmológicas, né, sobre toda a pesquisa que Voegelin fez sobre como essa sopa de ideias do mundo antigo ali propiciou a formação desses pensamentos gnósticos, e aprofundando um pouco mais na questão das sociedades cosmológicas, é interessante ver como cada um se via como exclusivo representante e exclusivo espelho da ordem cósmica, de forma que qualquer outra civilização, outra sociedade, ela seria automaticamente falsa, uma corrupção ou uma mentira com relação ao que de fato ocorre no cosmos. A gente vê isso, por exemplo, com a ideia da China. A China, a própria palavra China significa o centro. Significa país do centro. País do centro. Eles entendiam que a China era o centro do mundo, no sentido de que
eles eram o polo da civilização, da cultura e de tudo, e que todos os povos ao redor eles eram ignorantes e assim, escuros, né, no sentido de não ter um conhecimento da ordem. Imitações baratas do que eles faziam também. Exato. E eles acabavam tendo a ideia de que eles deveriam chegar e dominar todos os povos ao redor para levar a eles a civilização. Que no caso é a ideia de que todas os outros povos, as outras pessoas estavam vivendo no caos porque elas não estavam vivendo dentro da ordem que é ideal, que é a ordem cósmica repetida na sociedade chinesa. Então, o caos que eles viam fora da civilização deles era considerado somente como algo provisório, porque em algum momento eles entendiam que eles iriam conquistar. Exato. E o interessante disso, que a gente estava vendo essa semana, é justamente como os chineses, por exemplo, descreviam o Império Romano, que é uma distância enorme deles. O Império Romano que não tinha assim, praticamente nada em comum, assim, gritantemente com a China. Mas a forma que eles descreviam o Império Romano era como se fosse os chineses. Sendo que não faria sentido nenhum. Tipo, se você sabe aquele básico de história, tá? Você sabe que... Tipo, eu acho que o exemplo mais gritante foi o negócio do... Como ele fala do rei, né? Sim. Dentro do... Que se o rei não estivesse agradando, ele era... Ele era deposto. E assim... Ele era deposto pacificamente, colocado um outro homem virtuoso no seu lugar. E entenda, gente, quando a gente fala assim, decepcionando, a gente não tá falando só coisas, né, que... Acho que deu esse exemplo no último podcast, que não tá falando só coisas tipo dele fazer o trabalho dele. É coisa assim, se cair uma tempestade, morrer um bocado de gente, se tiver uma seca, se tiver uma praga, isso é entendido pelos chineses como o rei violou a ordem cósmica. Um distanciamento da figura do rei da ordem cósmica. Então, basicamente, como se a ordem cósmica não quisesse mais aquele rei. Isso é um sinal. E, tipo, eles descreveram, tipo, como se a estrutura de Roma fosse dessa forma. E não é. Exato. Não é, tipo, eles estavam projetando como a ordem deles funciona dentro de Roma. Porque, né, eles devem imaginar que a Roma estava imitando ele, já que Isso, assim, como eles entendiam que Roma era extremamente distante deles, e teoricamente nenhum lunático imaginaria que a China conseguiria chegar até lá, então a forma de fazer um esquema mental para poder substituir esse problema é dizer que a Roma é a representante da China no outro lado do mundo. Então você acaba eximindo a necessidade da China conseguir dominar aqueles lugares. Você diz que Roma é uma outra China, basicamente. Que vamos convir que estão tão errados assim. E aí acaba que você valida a sua própria ordem cósmica, porque você acaba colocando em um império distante, onde o povo nunca vai saber a verdade, de saber que aquele povo é diferente. Sim. Você vai dizer que aquele povo, ele domina muito, porque os romanos tinham uma fama enorme, então você acaba validando o seu próprio esquema de visão cósmica com o povo alheio. Então você diz, a Roma tem sucesso porque ela é igual a gente, porque ela está alinhado com o esquema cósmico. E vale lembrar que, tipo, se isso ainda não entrou na sua cabeça, ouvinte, a gente realmente está falando aqui que a China tinha plena confiança que eles tinham, sei lá, decodificado o código, assim, né, da ordem celestial. Tipo, eles realmente queriam que os céus, né, que eles chamam assim, né, não são nem deuses, são os céus, mandavam para eles, tipo, mensagem de como eles deviam ser, e só eles entendiam, e por isso que eles eram melhores que os outros. Não é à toa que o imperador, né, tipo, pra não ocorrer esses desastres, né, que eles supõem que era culpa do imperador, o imperador tinha que fazer uns rituais ultra específicos para manter a ordem funcionando. Porque assim que os céus instruíram eles para fazer. Sim. E você vê que vários povos ao redor da China, né, buscavam imitar a China justamente porque eles eram melhores e eles vendiam essa ideia de que eles estavam se copiando a ordem cósmica correta. Então você vê Coreia, Japão, a parte ali da Indochina também, Tailândia, vários símbolos chineses e tal, tudo isso foi exportado para lá. Justamente nessa ideia. O alfabeto, né? O alfabeto deles, né? De alfabeto, entre aspas, milhões de aspas, de alfabeto de 10 mil símbolos, mínimo. Faz parte. E aí isso
vale para não somente para os chineses, né? Indianos. Persas, até um nível os próprios astecas também. Egípcios, todos eles se viam como os escolhidos. Exato. E isso acaba nos levando ao ponto de que atualmente a gente tem essa visão de humanidade como algo universal, todos nós vemos o outro ser humano como um semelhante a nós, mas isso não era o que acontecia de forma alguma na época das civilizações cosmológicas, porque a mesma forma que eles se entendiam como uma ordem plenamente clara e entendível do universo, eles viam tudo aquilo de fora como estranho, monstruoso, asqueroso. Então, é muito comum você encontrar em descrições antigas aquele indivíduo de uma civilização diferente e tal, descrito como um monstro, como um animal. Meio animal, meio homem. Como homens peludos. Só para não deixar isso como piada interna, os fenícios decidiram navegar a costa da África e aí chegaram numa ilha que tinha um lago e uma ilha dentro. E aí eles avistaram um grupo de guerreiros, segundo eles, peludos, e ao qual eles deram o nome de gorilas. E gorilas quer dizer, literalmente, na língua fenícia, homens peludos. o qual eles diziam que eram mulheres guerreiras que atacaram eles. Isso é um excelente exemplo do que a gente está falando. Outro exemplo é o clássico da epopeia de Gilgamesh, onde você nunca sabe se aquele monstro Umbaba, ele é um ser humano ou se ele é um monstro. Cada hora dá uma descrição diferente do hálito como fogo e não sei o que. Inclusive eu lembro de eu te dei a minha interpretação, né, de como esse processo. Antes de chegar nessa parte de Gilgamesh, eu queria falar aqui que isso entra meio que nisso. A gente tá falando aqui de sociedade cosmológica, gente, mas eu não quero que vocês se enganem. Eu realmente não lembro se eu falei isso no último podcast ou não. Mas esse processo não é um processo muito longe de como sua cabeça funciona, tá ligado? Todo ser humano, ele tem aquela, né, humanização de tudo que está próximo dele, tudo que está próximo dele é compreensível e é bom e é lindo, tá ligado? E tudo que está longe dele, ou assim, é tão exótico que pode ser tanto pro extremo de coisas extremamente ruins, como, sei lá, aquele paraíso perdido que só pode existir lá fora, tá? É uma desumanização que a galera não percebe, mas, essa idealização, tanto, sei lá, do passado, do futuro, do outro lado, tudo isso é a mesma coisa, são coisas que estão longe de você, e você projeta uma imagem de... sei lá, você projeta uma imagem de como uma coisa não é, tá? Hoje a gente sabe, né, somos todos aqui seres humanos, tá ligado? Mas, quando a galera fica imaginando, sei lá, o passado... lindo, não sei o que. Eu tô tentando lembrar algum exemplo muito específico agora, tá? De alguma época aí que a galera fala sempre bem, não, aquela época era tudo lindo, não sei o que. O mais próximo era o pessoal aqui no Brasil idealizando os indígenas, né? Pronto. Aí a galera fica pensando, não, os indígenas, eles estão, né, comungando com a natureza. Eles eram um com a natureza. A propriedade era comum entre todos os membros da aldeia. É isso. E aí a galera esquece, eles são seres humanos. Eles também, sei lá, resmungam, eles brigam entre si, eles têm guerras. Eles têm tudo que você tem na sua vida, os indígenas tinham. Eles só tinham em um contexto diferente, tá ligado? E é muito fácil a sua mente, né, qualquer coisa que esteja fora do seu âmbito de entendimento, ela vai criar essa fantasia. Seja para algo negativo, dizer que os indígenas são todos bárbaros. É como se, né, o povo civilizado não tivesse seus momentos de... povo civilizado entre aspas. Entre aspas, não tivesse seus momentos, né, bem memoráveis. Não vou descrever. Animalescos, Enfim, onde eu queria chegar nisso com Gilgamesh é que, pelo menos eu achei, né, eu não sei até onde isso, eu teria que reler para ter certeza, mas eu acho que o processo da luta com o Baba é ao mesmo tempo o processo que os dois, né, Gilgamesh e Enkidu, lutam contra ele, como eles entendem o que um Baba é. Porque quando um Baba começa, ele é um dragão, ele é um monstro, ele, sei lá, e toda hora que eles estão lutando, ele vai ter uma descrição diferente. Até que, finalmente, no último momento que eles derrotam um Baba é uma pessoa.
E ele pede clemência, tipo, não me matem, por favor. Inclusive, eu acho que eles nem matam, né? Ou não, eu não lembro agora. Não, no final eu sei que Enkidu que acaba matando ele, tanto é que a deusa lá decide punir. E matar Enkidu. Mas não é o touro que eles matam, não? Que o touro acho que é outra coisa. É o touro, é verdade. Pronto, eu acho que eles poupam um baba. Mas enfim, o meu ponto é, tipo, agora tente pensar nessa linha de raciocínio que a gente tá fazendo. Para Gilgamesh e Enkidu, um baba, né, por ser uma pessoa de, sei lá, outro povo, outra coisa, um cara isolado na floresta podia ser muito bem um monstro, sei lá, um homem peludo, alguma coisa dessa. Mas um cara vestido todo estranho, muito grande, tá, forte. Até usando uma armadura de uma cultura diferente, então tipo aquelas escamas que tinha de armaduras, sim. Então, acho que romanas, né, que eram feitas em várias placas separadas. Sim. Eles podiam ver aquilo como escamas e tal, e falar que eram, então tipo, tanta coisa diferente da cultura que eles poderiam interpretar de uma forma... Pronto, é isso. E à medida que eles lutam com ele, eles entendem ele, né, porque na luta você tem essa coisa, e tipo... O clássico, qual o nome? Clichê de shounen, que os caras brigam entre eles, e aí no meio da briga eles se entendem, porque os pensamentos são transmitidos pelos punhos. Pô, você deu um exemplo muito mais poético que eu ia dar. Eu ia dar tipo, um exemplo muito mais lixo, que ia falar, ó, todo mundo aí que é gamer, literalmente quando você mata qualquer boss, você tá fazendo isso, tá ligado? Porque você começa um boss, você não tá entendendo nada, você não sabe o que ele vai fazer, e à medida que você vai jogando, no final você já sabe tudo dele as decorado. As mecânicas todas. E você entende, né? Só que a gente tá aqui levando até pra um nível mais espiritual. Sim. Que entendeu o cara com os punhos. E a gente pode até colocar isso pra uma situação mais prática na nossa vida, que quando a gente vai para um povo de uma etnia assim que a gente não está muito acostumado, a gente acaba vendo eles são todos como iguais, que a gente não entende as características que diferenciam eles. Tipo, uma criança brasileira aqui, se for parar na China e ver todo mundo oriental ali, eles não vão saber diferenciar uma outra pessoa. Eu já vi casos de pessoas que não tinham convivência com pessoas negras, que era um país que só tinha quase praticamente branco. E quando chegou no Brasil, que tinha ainda mais algumas cidades aqui que tem muitos negros, elas não sabiam diferenciar os negros. Tipo, elas se confundiam de ver uma pessoa negra, depois via outra, chamava pelo nome errado, sacou? Elas não conseguiam, porque os traços faciais que diferenciam não eram ainda consolidados na mente delas para elas entenderem. Então, quando a gente não conhece, a gente acaba vendo uma coisa meio turva, assim, a gente não tem uma... Até porque você não pode nem se comunicar com a pessoa. Exato. Isso conta muito. Então, toda essa situação das civilizações cosmológicas, elas não são, assim, fruto da mente de alguém, da construção, assim, filosófica ou científica, qualquer coisa. É algo natural do ser humano. Naturalmente, a nossa mente produz esse tipo de civilizações. Tanto é que a gente conversou no episódio passado que se as pessoas são largadas sozinhas aí no meio do mato, ou numa ilha deserta, o cara automaticamente regride a esse estado cosmológico, vamos dizer assim, que começa a alucinar. A achar sentido em coisas que não fazem sentido nenhum, atribuir algum tipo de ordem às coisas. Fora que, né, inicialmente a primeira reação que a pessoa tem é a ansiedade pura, né, que essa ansiedade vai meio que traduzindo pra essas coisas aí, tipo, né, porque você... Quando você tá largado no mato, você literalmente fala, eu não sei onde eu tô, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que eu devia fazer, tá ligado? Você só fica pensando, eu vou morrer. E se eu não morrer é porque tem alguma coisa muito sobrenatural acontecendo, tá ligado? Sim. Deixa eu duvidar, pode até ser mesmo. Eu não tô numa ilha pra saber. Mas é isso. E é interessante, então, também ressaltar, nessa questão das diferenças humanas, como que o sentido de humanidade, ele também só vem com um salto histórico. A humanidade, tipo, como... sim. Humanidade como entidade única de todos os seres humanos, ela só vem com Moisés. Porque a ideia de que... a própria ideia de história, né, de que é um destino que a humanidade tem em conjunto. Que a história, de fato, ela não existe. A história é uma coisa teórica, no sentido de acreditar que a humanidade está em conjunto indo em uma direção. Porque é completamente diferente do início da história, no sentido de... os primeiros relatos históricos que existem eram sempre focados dentro de um mesmo povo. Sim. E eram histórias isoladas. Quando a gente faz a história universal, você consegue unir histórias de povos completamente diferentes
em contextos diferentes e colocar isso dentro de uma mesma linha, mesma árvore, digamos assim, Sim. que culmina teoricamente com o mesmo ponto, isso só vem com a ideia de civilização histórica. E também com a ideia de ter um Deus só, né? Porque quando todas as pessoas teoricamente servem a um Deus, ao mesmo Deus, elas podem fazer parte da minha comunidade. Exato. Né? A gente tinha falado sobre o negócio da Grécia que, né, cada lugar... Cada cidade era era um Deus, exato. Inclusive, né, eu não sei se a gente citou isso, mas historicamente, né, as cidades-estados eram todas diferentes. Tipo, eles não eram propriamente amigos. Eles só viravam amigos quando, né, a segurança coletiva deles estava ameaçada por coisas tipo persas. Não estavam nem aí que Deus eles serviam, só queriam sair destruindo todo mundo. Aí tudo bem, aí se alia. Exato. A história das cidades-estados gregas é macabra em muitos sentidos. Sim, bastante. Né? Inclusive, quando eles não estavam lutando contra os persas, eles estavam se matando. Exato. Apesar de eles terem várias semelhanças entre si, no sentido linguístico, no sentido cultural. Mesmo panteão de Deus, mesmo que eles focassem em deuses diferentes. Exato. Então você pensa, como é que pode povos tão parecidos, né, que hoje as diferenças que existiam entre as cidades gregas, teoricamente, são menores do que as diferenças que tem entre as regiões do Brasil, que são enormes. Sim. Mas como é que você consegue ter um sentimento de unidade entre pessoas tão diferentes aqui no Brasil, mas em lugares tão próximos como na Grécia, eles não tinham essa unidade tão fixa, né? Justamente porque eles não tinham dado esse salto ainda. Sim. Mas é isso. Isso não é algo que desaparece, entendeu? Tipo, é aquele negócio, tipo, isso existe como possibilidade agora. Mas não é algo que desaparece, não. Acho que, inclusive, né, dando o mesmo exemplo do Brasil, o bairrismo aqui no Brasil é muito normal, tipo... Eu aposto que, inevitavelmente, sei lá, o nosso sotaque vai ser reconhecível em algum nível, tá ligado? Sim. Isso vai gerar reação em alguém. Digo, falam que eu tenho um sotaque meio neutro, mas sei lá. Todo mundo que fala que tem sotaque neutro... Não tem sotaque neutro. E quando a pessoa fala que você tem sotaque neutro, é porque provavelmente ela deve ter um sotaque parecido com o seu, o qual neutraliza. Que é tipo a ideia de nossos sentidos, eles funcionam a partir da mudança, né? Tipo, a nossa visão, ela só é estimulada porque... Sim, tem alguma diferença. Constantemente está mudando. Nosso olfato também. Tipo, ninguém consegue sentir o cheiro do próprio nariz porque esse é o cheiro padrão. Sim. Ou então a gente quase nunca percebe o nosso nariz na nossa visão porque ele está sempre aqui. Só quando a gente para pensar e olhar assim, a gente consegue perceber que a gente tem um nariz agora. E se você quiser ficar ansioso, o mesmo vale para os seus órgãos internos. Exatamente. Eles são sempre ali, né? Você não precisa ficar sentindo eles, só quando alguma coisa está muito errada com eles. Exatamente. Então, vai na mesma lógica. Sim. Não, mas eu só tava comentando que, tipo, por assim dizer, a possibilidade de união entre pessoas tão diferentes realmente surge com a ideia histórica, mas a história, como a gente já, né, frisou muito no último episódio, não é algo que é constante, né? Na verdade é muito frágil e tende a dar muito errado sempre. Sim, e é justamente como a gente tinha falado no episódio passado, das responsabilidades que existe do indivíduo na sociedade histórica, que causa uma certa agonia nesse ser humano de se manter sempre no trilho, porque na sociedade cosmológica, cada indivíduo ele já se sentia pertencente à ordem cósmica de forma inerente. Sim. E com a estreia da civilização histórica, o que acontece é que o ser humano ele se vê na necessidade de se manter fiel a uma revelação dada a um profeta ou a um filósofo. E o fato de se manter nesse trajeto, nessas regras, digamos assim, não é algo automático, é algo que demanda uma disciplina, um esforço, e que a qualquer momento você pode vacilar e voltar e sair dos trilhos. Entrando assim na questão dos Salmos, por exemplo, Davi sempre pede tipo que eu ande no caminho sem me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Tipo, a ideia de que você se manter no ramo correto é uma linha extremamente fina. Sim. Que você tem que se manter ali e que constantemente existem pressões que querem te mandar para um lado ou para o outro. E isso causou, principalmente nos humanos, hoje ainda cria, mas em pessoas que não estavam acostumadas com isso, isso foi um choque muito grande. Tanto é que
essas civilizações que surgem, tanto a judaica como a grega, nesse momento, são odiadas bastante pelos seus vizinhos. E muita resistência ao que é introduzido. Especificamente os gregos nem como civilização, né? Até porque eles não constituem realmente uma civilização, mas o grupo de filósofos, pelo menos os sérios, né? Aqui eu falo tipo a galera de Aristóteles e Platão, eles tinham... Sócrates começou morrendo, ele foi executado pelo que ele fazia. Então isso já é uma boa indício de como as coisas funcionam. Sim, o ser humano tem essa tendência ao escapismo, né? De querer fugir de suas responsabilidades. Que a gente vai comentar muito aqui. Exato. E é nessa tentativa de fugir das suas responsabilidades que vem o gnosticismo, né? De certa forma. Porque a ideia seria mais ou menos a seguinte. No momento em que vem as civilizações históricas, tanto judaica como grega, e apresentam para o ser humano essa nova dimensão do ser, sim, digamos assim, isso não dá para voltar atrás. Não é verdade. No momento que você é como usando o linguagem agnóstica, como receber a Red Pill. Você recebeu, você não tem como mais retroagir, entendeu? O mundo mudou, você está ciente das coisas que você não estava antes e você tem que lidar com isso agora. A questão é que a pessoa pode escolher não lidar, digamos. Ela pode escolher rejeitar a sua responsabilidade como ser humano dentro da história, dentro da sociedade e querer se incorporar a uma outra ordem cósmica que supere aquela que ele conhecia antes. No caso, meio que tentando sintetizar aqui, assim que o ser humano larga a sociedade cosmológica e entra na sociedade histórica, ele está naquela tensão, né, constante de se manter na histórica. Mas se ele vacilar, ele necessariamente volta para o gnosticismo. Ele teria que cair no gnosticismo e nunca mais na sociedade cosmológica? Isso é uma parada que realmente eu tenho dúvida. Eu não saberia responder tão fácil, não. Eu creio que, principalmente se o contato já for uma coisa mais profunda e incorporada na sociedade que ela vive, ela não consegue regredir para um estado... Assim, vamos colocar isso de formas mais exatas e históricas no sentido. A grande expansão da ideia histórica vem com o cristianismo, porque ficou muito preso ao judaísmo e aos poucos os filósofos gregos que tiveram essa tradição, né, que foi passada. Sendo que a tradição, por assim dizer, morreu por um bom tempo. Exato. Depois de Aristóteles meio que entrou em coma por, sei lá, 500, 600 anos. Exato. Então, restrito aos judeus ou a esses poucos filósofos, isso não achou muito espaço. Sim. Mas quando houve o boom do cristianismo, que se expandiu aí rapidamente em 2 séculos, sim. Vários povos ali da Europa que eram pagãos tiveram um contato extremamente rápido, sim, com o evangelho, com o cristianismo e etc. E já foram jogados direto na sociedade histórica. Exatamente. A ideia, o que para eles era tudo garantido e conhecido, passou a se tornar uma grande responsabilidade e talvez até um grande fardo de você ter que se manter no trilho de um novo conhecimento que eles tinham recebido. E, obviamente, isso não iria acontecer sem resistência. Sim. Então, da mistura de vários elementos pagãos que existiam naqueles povos ali da Europa, com elementos do cristianismo que não podiam ser mais negados, porque eles foram conhecidos, surge essa nova coisa que a gente chama de gnosticismo. De novo, realmente essa parte que eu tenho muita dúvida. Eu concordo com tudo que você falou, mas o que eu acho é que o gnosticismo ele realmente só acaba tendo um terreno fértil por causa realmente do cristianismo, não no sentido que ele se disseminou, mas por causa da mensagem do próprio evangelho mesmo. Que é aquilo que você tinha comentado comigo outro dia, que tipo, um cara ele lê aquela parte de Jesus pregando e fala, eu tenho ouvido... Ah, sim, que Jesus ele falava uma parábola para
para a população. Para todo mundo, falava quem tem ouvidos entenda, e quem tiver entendimento entenda e tal. E depois ele pessoalmente explicava para os apóstolos. Exato, ele chegava para os discípulos, aquela parábola eu quis dizer isso, tipo, falava isso para uma comunidade muito pequena de pessoas. Sim, e aí, tipo, cria... Porque os gnósticos, né, tipo, os gnósticos como a gente conhece hoje, né, tipo, os que ficaram mais, assim, nos escritos, e o que a gente, né, desenterrou lá em 1945, são gnósticos cristãos mesmo. Tipo, a gente supõe que possa ter uns proto-gnósticos, mas ninguém sabe. Não temos, né, dados desses. Mas esses cristãos gnósticos, eles realmente faziam as interpretações muito esquisitas do evangelho. Então, eles focavam nessa parte e falavam, tá vendo, gente? Tipo, Jesus explicava umas coisas e depois explicava para os discípulos. Talvez tenha alguma coisa aí que não esteja nos evangelhos. E aí temos apócrifos, basicamente por causa disso. Porque ele fala, tipo, Jesus falou mais coisa que, tipo, fica implícito no evangelho que Jesus falou muita coisa e só o que importa ficou ali. Sim. E aí chegou o gnóstico e falou, Jesus também falou isso aqui, que significa isso aqui. E queria até uma expressão, tipo, se você ler e não entender, você vai morrer. Então, uns negócios desses, tá ligado? Isso é extremamente agoniante. Eu pensei nisso também. Tipo, imagina aí, você... Não sei se você já leu a Bíblia aí, nosso ouvinte. Mas se você já leu, tipo, os evangelhos, de boa. Assim, tem coisas que vão te incomodar, ou coisas que vão te alegrar. Normal. Mas você vai pegar esses evangelhos gnósticos aí, é sempre coisa perturbadora. É perturbador, tipo, umas coisas que você lê e você não entende, e depois de você não entender, ele chega, se você não entende, você vai morrer. muito animador. E essa ideia de que se você não vai entender, você vai morrer, é justamente a ideia da gnose como si mesmo, né? Que a gnose é um conhecimento que, teoricamente, vai te salvar dessa dimensão material, né? E não te salvando necessariamente. O que resta é que, tipo, pro gnóstico, o homem não iluminado, pra eles é a mesma coisa que um cara morto, porque ele tá preso num ciclo de sofrimento que nem ele mesmo entende que ele está nesse ciclo de sofrimento. Exato. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a visão que os gnósticos têm do cristianismo de Jesus Cristo, né? Que é completamente diferente do que cristãos têm. Sim. Nós entendemos, na nossa tradição cristã, que Jesus, ele veio como enviado do Deus Pai, Sim. que é também conhecido como Yahvé. Sim. E que ele havia sido prometido desde o início dos tempos, etc. E estava profetizado. Exato. E que ele veio sacrificar, morrer para poder religar o ser humano a Deus. Essa conexão tinha sido quebrada pelo pecado do próprio ser humano. Sim. A ideia de Jesus no gnosticismo é completamente diferente. Eles entendem Deus e Yahvé do Antigo Testamento como o demiurgo, ou seja, que escreveu no podcast passado. Exato, aquele que criou a matéria, que aprisionou o espírito. E que só quer que todo mundo sofra. Exato. Ou eu não sei nem dizer se ele quer que todo mundo sofra, mas ele quer manter... Isso varia de gnose para gnose. Tem algumas gnoses que o demiurgo é ignorante, tipo, ele é burro. Assim, ele quer manter a ordem das coisas da forma como ele fez, e isso inexoravelmente cria sofrimento. Exato. Inclusive eu já vi, assim, implicando que algumas interpretações poéticas de, né, sei lá, uns certos filmes e tal, possam dizer alguma coisa sobre algum tipo de gnosticismo, mas existem, tipo, gnoses que o demiurgo é um cara bem intencionado. É só o fato que ele é imperfeito que traz o sofrimento. Sim. E aí, tipo, não tem o que se fazer. E aí, a ideia é que Jesus Cristo ele foi enviado por Sofia, Sim. que é a personalização da deusa da sabedoria, no caso. Sim. E que Jesus Cristo veio libertar o ser humano da opressão do demiurgo. Então, Sim. coloca o Deus Pai bíblico, digamos assim, como um vilão, contrastando com Jesus. E que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, mas que várias denominações religiosas cristãs, principalmente as anomistas, fazem um esquema semelhante, porque eles colocam o Antigo Testamento como um Deus tirânico, mandão, com mandamentos e regras para oprimir o homem, basicamente. E no Novo Testamento falar, não, Jesus veio liberar tudo, Jesus veio trazer paz, esse negócio de Velho Testamento, isso é coisa do passado, isso é coisa dos judeus, pô. Inclusive... O Novo Testamento é liberdade, não tem leis, não.
Eu teria que confirmar, mas eu tenho quase certeza que a noção de Antigo e Novo Testamento como uma cisão que tem, né, na Bíblia, fora o fato, né, que, tipo, sei lá, o Antigo Testamento teoricamente seria, sei lá, propriedade, entre aspas, dos judeus, mas com esse detalhe, a noção de Antigo Testamento como essa cisão, tipo, como se fosse algo completamente diferente do Novo, eu tenho quase certeza que é a origem gnóstica. Que foi uma heresia gnóstica que falou isso. Que tipo, falou, esse aqui é o Novo Testamento, esqueça disso, e aqui o Novo Testamento só é pressão nisso aqui. E ficou, tipo, por convenção. Mas, tipo, eu acho que a criação propriamente foi Interessante saber gnóstica. disso. Eu queria me lembrar qual é os caras que fizeram isso, tá? Mas Ouvinte, se você tiver a fonte disso, nos envie. Enfim, então, você vê que até nas religiões cristãs atuais existem esses elementos do gnosticismo que acabam se filtrando. E então eles tinham a ideia que Jesus ele veio contra Yahvé. Sim. E até existem ideias de que, como se diz, o próprio Lúcifer, Satanás, seria aliado de Jesus. É impressionante, tipo, sei lá, eu não me considero nenhum, sei lá, ultra, sei lá... Teólogo conhecedor. Exegeta da Bíblia, tá ligado? Tipo, eu devo ter lido, sei lá, o Evangelho, os Evangelhos, sei lá, 2, 3 vezes, talvez, no máximo, tá ligado? E eu consigo, sei lá, por 2 citações, praticamente, sei lá, tipo, a tentação no deserto e o fato de Jesus afirmar toda hora que ele tá fazendo a vontade do Pai. Que ele não tá falando a vontade dele, ele tá falando a vontade do Pai. Toda hora. Ele não cansa de repetir isso. Isso aí não tem nada a ver, man. Esses evangelhos aí que você tá lendo, man, eles foram adulterados. Eles foram adulterados, sabe por quem? Pelo demiurgo Yahvé. Ele mesmo adulterou para tentar esconder a real mensagem de Jesus Cristo. A real mensagem de Jesus Cristo está nos evangelhos os que você secretos. Morre. Os evangelhos secretos que tem escrito que se você não entender, você morre. E para você entender, você tem que entrar numa seita. Olha que legal. Fazer coisas que eu nem quero imaginar. Fazer os rituais aí. É isso aí. Não, tipo... realmente, a forçação de barra... Eu me esqueço que a forçação de barra pode ir muito longe dela. Eu realmente me esqueço que os caras não estão nem no nível básico, assim, de tentar... Nem a bait, tá ligado? É só... É gratuito. Enfim. Mas o que eu queria falar desse lance do... os que têm ouvido ouvirão e tal... É justamente que não só tem esse negócio desse pseudo-esoterismo que fica meio que implícito, mas também que Jesus cria essa noção, né, que tipo, quem faz o que ele diz para fazer são os salvos, né, tipo, esses são meus filhos, esses serão salvos, terão a vida eterna, ele repete isso muitas vezes também. Sim. E ele cria essa divisão que, tipo assim, eu teria que entender um pouco mais de Antigo Testamento, tá? Mas eu tenho quase certeza que na parte na história do Antigo Testamento, a salvação é mais ou menos coletiva. Ela não é completamente, porque, tipo, dá pra ver, sei lá, o próprio fato de um profeta estar fazendo algo bom em tempos que todo mundo tá fazendo a destruição e a desgraça já mostra que existe um certo, né, salvação individual na coisa, fora aquelas responsabilidades, tipo, eu pequei, então eu tenho que matar um animal pra limpar o pecado e tal. Mas o fato de também existir sacrifício do animal para todo o povo, mostra uma ideia de coletividade. Sim. Pronto. E é Jesus que traz essa ideia, tipo, em nível, sei lá, praticamente absoluto, que é tipo, você é responsável pelo que você faz, tá ligado? Então ele cria essa divisão, tipo, se você faz o que eu digo, você se deu bem. Exato. Se você não faz, você seria outra. Aí que começou o movimento ANCAP. A menor minoria é o indivíduo. Isso é uma boa gnose que a gente vai comentar eventualmente, tá? Será que a gente vai ter que falar de cada ideologia? Em algum momento. Ok. Sim, e tipo, eu acho que... E é por isso que eu meio que discordo do que você falou, que eu acho que tipo, isso é um ingrediente fundamental para a gnose existir, tá ligado? Tipo, você aceitar a humanidade como um coletivo em comum, que também é Jesus que meio que coloca isso em absoluto. Existe, né, a incitação disso no Antigo Testamento e na filosofia, só que tipo, na revelação de Jesus que deixa claro, tipo, vocês todos eu estou de olho, e é cada um por si, tá ligado? Aí deixa isso muito claro. E aí, isso é tipo a receita... Aí chega a gnose, é cada um por si e Deus contra todos. Pronto. Enfim, tipo, você precisa desse terreno pra dizer assim, então, existe a humanidade como um todo, e os que conhecem são os que se dão bem e o resto se lenha, tá ligado? E, tipo, não poderia existir essa sociedade cosmológica.
Porque primeiro já teria, sei lá, 3 grupos, sei lá, o grupo dos espertos, o grupo da sociedade cosmológica e aquele resto, né, os meio animais, meio homens, e não funciona, tá ligado? Tipo, você realmente tem que ter essa noção que a humanidade inteira tá se dando muito mal e existe uma minoria que vai se dar bem. E só com Jesus que isso entra. Sim. E é interessante também contrastar o real evangelho com o evangelho gnóstico na ideia de que os ensinamentos de Jesus que a gente recebeu na tradição cristã são sempre levando o ser humano a alguma ação. Sim. Tanto é que Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Sim. Então, não basta você somente crer, não basta ter somente conhecimento. Ele fala, até os demônios creem e tremem com o nome de Deus. Não quer dizer que eles obedeçam. Então, o cristianismo sempre nos leva a tomar ações que são, digamos assim, ações de acordo com o trilho que nós devemos seguir na nossa responsabilidade. Não basta você entender o que é bom e como ser bom, você tem que ir lá e fazer. Exato. Isso é completamente diferente do gnosticismo, porque o gnosticismo entende que o conhecimento basta. Não importa as suas atitudes, digamos assim, a níveis mundanos. Se você é uma boa pessoa, se você é uma pessoa, se você ajuda o próximo, se você não ajuda. Se você tem o conhecimento... Você tá ok. E esse conhecimento ele só é acessível dentro de uma sociedade secreta ou reclusa, esotérica, digamos assim. Que você tem que se iniciar, entrar ali e a cada momento subir de graus para poder ir chegando no topo e ter uma revelação cada vez maior. Parecendo uma descrição muito específica. Aí você vai ser o iluminado. Assim, tipo, a gente não tá dizendo que, tipo, pra você adquirir a gnose você não tem que fazer algo, mas, tipo, na vida cristã, as ações, as boas ações, né, o bom combate, ele é constante até você morrer. Enquanto, tipo, na gnose, pelo menos a maior parte dos que eu conheço, tipo, você faz uma série de ações que culmina em alguma coisa. E assim que essa coisa acontecer, você tá de boa. Sim. Não existe essa culminação no cristianismo. Exato. Pelo menos não que eu saiba. E não é à toa que eu havia falado do escapismo. O gnosticismo ele é muito mais confortável para o indivíduo. Porque a responsabilidade das ações ela é completamente diminuída. Na verdade, é invertido, né? Não é só questão que é diminuída. Tipo, as más ações, elas são bem vistas pelos gnósticos. Porque todo dano que é um dano ao mundo material é uma ajuda, tá? Tipo, todo gnóstico, tipo, um gnóstico, pelo menos se ele levar a sério o que ele tá falando, acha que um ato terrorista é algo bom. Porque menos gente no mundo, menos uma estrutura no mundo, mais dano a ordem, e a ordem, ela é vista como, ela, né, tipo, um cristão entende que toda ordem provém de Deus, e a gente vê isso como algo teoricamente bom, apesar de se corromper. O gnóstico não, ele já que toda ordem provém do demiurgo, toda ordem é ruim, ponto. Sim. A não ser que você adquira alguma, sei lá, entre aspas, ordem alienígena. Eu fico um pouco confuso nessa parte, porque, tipo, pera, você tá me dizendo então que tem uma ordem que funciona, mas é a sua ordem. Mas a ordem toda não era ruim? É aquele negócio da, tipo, o cara que ele é esquerdista, ele fala, policial são todos porcos, tá ligado? Tipo, eles não prestam, tá? Mas quando você fizer a ditadura comunista, não vai ter, tipo, a KGB? A polícia comunista. A polícia comunista, eles vão ser porcos também? Tipo, eles também não são policiais, eles não fazem exatamente a mesma coisa, só que no seu negócio, entendeu? Tipo, não espere a racionalidade desse tipo de pessoa, não. Sim, mas agora que você levantou o ponto da questão, digamos assim, anti-ordem e anti-sistema, digamos assim, que os gnósticos têm naturalmente, heresias à parte, temos aí um outro motivo para eles serem perseguidos e mortos por todos os outros grupos cristãos da época, né? Ali no século II, III, né? As heresias arianas e tal. Sim. Eu acho que nenhum estado ia querer ter uma galera... Sujeitos que estão... literalmente subvertidos. Tipo, a própria ideia de subversão vem dessa galera, né? Sim, sim. Que é destruição da ordem. Esse pessoal odeia a ordem da forma mais íntima possível. Que é uma parada meio esquisita, né? Porque, teoricamente, subversão, assim, foge o contexto gnóstico e em outros pontos da história, me corrija se eu estiver errado, por favor, vinham literalmente de contexto de guerra, tá? Tipo... sei lá, você quer destruir outra civilização, você vai colocar espiões lá dentro, você vai espalhar rumor ruim sobre isso por rei, meter fofoca, causar briga. Isso é bom, porque você é um elemento de fora, você está querendo destruir isso por dentro para você poder invadir e não tem problema, tá? Agora, você tem sujeitos que fazem parte de uma ordem e eles estão clamando a destruição dessa ordem, mesmo que eles mesmos morram no processo, que eles não acreditam nisso, eles realmente acham que alguma ordem
sei lá, milagrosa, vai surgir da destruição. Não me pergunte por que isso aconteceria. Mas isso aí já seria o que a gente vai falar de imunização. Exato. Sim, é isso. Isso é novo. Você quer destruir sua própria casa achando que vai surgir uma casa melhor no lugar, depende de quão mágico esse pensamento é. Isso é a gnose que está inaugurando. Exato. Mas, pelo menos esse pessoal da gnose original era um pessoal que fazia algum sentido. No sentido de que eles queriam destruição de tudo, mesmo se eles foram destruídos no caminho. Porque já que eles alcançaram a gnose, se eles forem mortos, eles estariam libertos e iriam pro Plarão, mas estão nem aí. Exato. Então, pelo menos eles não tinham essa ilusão de que em algum momento alguma ordem boa iria surgir. Pra eles era, tipo, full pessimismo mesmo, né? Está tudo uma merda, né? Só quero morrer logo. Tanto é que, não sei se nessa época já existia... Deveria existir, porque se os próprios cristãos erraram um pouco o ponto na questão do martírio, tipo, o cara tá de boa lá, mas, me leva lá pra morrer, porque ser martirizado é bom, sacou? Então, tipo, os próprios cristãos já tinham uma ideia, digamos assim, alguns deles, né, uma ideia bem errada do que era martírio, do que era dar a vida por Deus. Esse pessoal gnóstico, então, que achava que a morte seria algo bom, se livrar do corpo, esse pessoal deveria querer morrer toda hora. Olha, duas coisas, vou aproveitar a deixa aqui. I happen to be a specialist on the topic. Duas coisas. A primeira, isso é especulação. Eu acho que um gnóstico ele não se contentaria com a parte do suicídio. Primeiro, porque vaso ruim não quebra, regra básica. E segundo, porque, tipo, é aquele negócio. Se ele pode trazer a anti-ordem, ele vai tentar destruir o máximo possível antes dele morrer. Sim. Se ele puder destruir tudo, tipo... Vou dar um exemplo meio claro aqui. Tipo, eu tenho quase certeza... Eu teria que ler o livro, tá? Mas eu vejo citação disso tudo que é lugar, então eu tô convencido que é verdade. Que Stalin, tipo, no final da sua vida, ele tava completamente convencido que a humanidade inteira tinha que ser extinta. Você acha que Stalin, com a ideia dessa na cabeça, iria se matar? Tipo, vamos supor que ele, tipo, um cara que quer destruir a espécie humana inteira, ele é um cara suicida, tá ligado? Porque ele quer morrer junto com as outras pessoas. Ele acha que ninguém presta, todo mundo tem que morrer. Ele podia se matar e, assim, pense que fenomenologicamente ele teoricamente extinguiu a humanidade, porque ele morreu, ele não vai ver mais ninguém, ele não vai sofrer com ninguém. Mas ele estava convencido que ele não só ele tinha que morrer, todo mundo tinha que morrer. E, coincidentemente, como ele não conseguiu matar as pessoas, é uma história interessante, mas acho que eu vou deixar para outro podcast. É realmente muito interessante, tipo, envolve martírio. De uma pessoa só. Agradeço a uma pessoa só por você não estar morto agora. Ou nem, sei lá, não ter chance de ter nascido. Mas essa é uma bomba atômica, não problema nenhum, não. Coisa boa. Enfim. Mas aí a gente vê isso hoje em dia, tipo, uns monumentos muito estranhos aí, sobre as regras para a humanidade. A humanidade tem que ter no máximo 1 bilhão de pessoas. E o resto? Mata! Neomalthusianismo é um assunto realmente bem delicado. Eu tô lendo um pouco sobre ele agora, só que, tipo, é mais complicado do que parece. Tipo, tá errado, mas, tipo, por que isso tá errado é realmente difícil de argumentar, porque, assim, eu não sei se você tem algum resquício de Malthusianismo dentro de você, mas é algo muito difícil de você convencer uma pessoa que, tipo, como assim... Como nascer gente é bom, tá ligado? Como é que você argumenta isso? É complicado. Sim, mas não tô nem falando disso especificamente. Mas, por exemplo, tem uns monumentos muito estranhos espalhados pro mundo. Sim, aquele negócio tipo, como se fossem os planos da sociedade secreta. Exato. Sim. E eles, tipo, falam de preservação do meio ambiente, não sei o quê. A agenda ecológica clássica que a gente tá acostumado. E coisas do tipo assim, temos que reduzir a população para no máximo 1 bilhão de pessoas. Aí você fica... Tá, e as outras 6? Faz o quê? Mata. Teoricamente dá pra ficar nesse esquema de, sei lá, você proíbe as pessoas ter filhos, exato. Isso é contraceptivo, que é o que tá acontecendo, mas é isso, né? Tipo, tem que esperar que o mundo inteiro caia nessa besta, do que não tá acontecendo. Os islâmicos claramente não morreram. Exato, apesar dos islâmicos terem sua parcela de gnose embutida em outros momentos. Será comentado. Mas é isso. Esses gnósticos, né, voltando, eles surgem ali lá pelo século... Já no século II, já, né? Ano 100 e pouco, já. É uma coisa assim bem... bem recente. Exato, bem rápido depois do cristianismo. E acaba se criando
uma briga, né, entre os cristãos clássicos, digamos assim, os não doentes mentais, e essa galera agnóstica. E, felizmente, essa galera agnóstica é a minoria. Sim. Os cristãos, eles... Assim... Os cristãos, digamos assim, em geral, né, católicos e tal, você conta arianos como gnósticos? Em boa parte. Tipo, na época de Constantino, arianos chegaram a ser a maioria dentro da hierarquia católica. Tipo, demorou um tempo pra dar uma limpada nisso aí. Isso é menos estranho do que parece. Caralho. Enfim. Inclusive, o bispo que batizou Constantino era ariano. E, tipo, dentro da regra católica, tipo, não tem problema se o cara tiver a intenção correta, o batismo conta, entendeu? Por isso que isso não é tão grave quanto parece. Enfim, de qualquer forma, o que prevaleceu no final das contas foi o cristianismo não gnóstico. E, por muito tempo, né, os historiadores, principalmente mais modernos, acreditou que o gnosticismo havia completamente desaparecido. Mal sabiam eles que essas comunidades gnósticas reclusas se, digamos assim, isolaram em diversos pontos da Europa. Na Ásia também é muito forte, né, as sociedades gnósticas ali na região da Turquia, região da Síria, a própria igreja da Síria, que era a nestoriana, se não me engano. Sim. Era a galera também com umas ideias muito erradas. Então, eles permaneceram por muito tempo, até, digamos assim, o poder opressor que as impedia de florescer começasse a perder espaço, porque enquanto a Idade Média durou e a Igreja Católica Romana estava ali com, digamos assim, mão de ferro contra as heresias... A coleira estava curta. Exato. Essas sociedades permaneceram no seu cantinho, mas aí começou a ter uns papas muito fazendo umas merda aí, tendo não sei quantos filhos e... o negócio foi complicado. Exato, aí chegou um padre lá na Alemanha, falou... certo monge agostiniano. Chegou essas paradas erradas aí, eu vou pregar umas teses aqui. E aí as coisas saíram um pouco de controle. Exato, e aí a igreja, ao invés de, opa, você tá de boa, você tá certo aí, bora tirar esses papas ruins aí que tá tendo filho aí. Os caras, não, mesmo, você tá querendo quebrar nesses esquemas aí. Eu quero lembrar que a reação oficial da igreja contra a reforma protestante quando ela surgiu, que, né, tipo, na época, sei lá, quem imaginar o que ia acontecer, tá ligado? Sim. A reação foi, uma briguinha de monge. Essa foi, tipo, a reação foi, tá escrito, tipo, eu acho que é só uma briguinha de monge, tá ligado? É tipo, relato do dia, sei lá, 31 de outubro de 1517. Está acontecendo uma pequena briga de monges na Alemanha. Porém, eu profetizo que isso não vai dar em nada. Vai ficar de boa. Vamos continuar o que estamos fazendo aqui. Vamos continuar aqui discutindo se a mosca pousar na água benta, a água benta fica contaminada ou a mosca que fica pura. Isso é um debate válido. Né? Vamos discutir aqui se dar um passo é pecado ou não, porque eu estou alterando a matéria. O pior é que eu não lembro se isso é propriamente católico ou alguma gnose estranha da galera mais... tipo, Xuon da vida. Eu realmente não lembro quem fala isso, tá? Quando você tinha me falado, eu achava que era porra de ortodoxo. Eu acho ortodoxo, De ortodoxo. Tudo ortodoxo tem uma discussão muito dura. Rapaz... Mas isso aí é uma parada meio profunda mesmo, mas... Isso tipo, não tem nada a ver com gnose, não tem nada a ver... É uma parada realmente, tipo... São aquelas coisas bestas que... Foi mal. Aquelas coisas bestas que sei lá, realmente dá pra tirar umas conclusões bem interessantes, por mais besta que pareça inicialmente, tá? Tipo, o ponto desse negócio não é sobre pisar ou não pisar, tá? Enfim. A mosca realmente eu não sei, eu não vou conseguir defender não. Enfim. O que importa é que reforma protestante aconteceu, houve divisão entre o mundo cristão, o poder de controle sobre essas sociedades se afrouxou bastante e foi o terreno ideal para essa galera florescer. Eu vou aproveitar aqui para dar aquele flexing gratuito em cima de luterano. Assim, eu não vou falar nada contra não, porque aqui especificamente eu tô bem contra.
Lutero, eu não me aprofundei muito nisso não, então vocês podem meter pedra em mim à vontade, tá ligado? Lutero, ele particularmente era um cara que ele não tinha um autocontrole muito bom. Pelo menos assim, depois que ele meio que deixou de ser monge, que era um... Assim, ser monge é uma parada meio agressiva, não sei se a galera sabe, tá? Tipo... O autocontrole pra você ser monge é muito grande, principalmente se não tem criança, só poder você dissipar as suas... Eu realmente tava pensando em uma coisa mais inocente, mas agora eu entendi a sua piada. Eu tava realmente pensando, tipo, em um cara sendo pai de família e, tipo, ele precisa cuidar das crianças e não ficar se estressando com ser monge. Enfim, assim, Lutero não era conhecido por seu autocontrole. E aí, tipo, quando ele fez a reforma, ele tava naquele negócio, tipo, ó, sei lá, eu tô começando a reforma, eu faço o que eu quiser. E, sei lá, ele não tava... Enfim, ele não era um cara que se controlava muito. Então, a conclusão dele nossa tendência como ser humano é quando a gente faz alguma coisa, principalmente em âmbito moral, a gente projeta essas coisas pros outros. Então, se nós somos muito preguiçosos, a gente começa a achar que o mundo inteiro é um bando de preguiçosos. Se a gente é só um depravado sexual, a gente acha que todo mundo, sei lá, tem problema mental, tá ligado? E gosta, quer ir atrás da mãe e matar o pai e coisas do gênero. É aquela coisa clássica de a pessoa que mais sente vontade de adulterar são as pessoas que mais têm ciúmes, ou digamos assim, ficam mais suspeitando dos seus parceiros. Porque eles projetam no parceiro a própria mentalidade que elas têm. Tipo, opa, se eu fico pensando toda hora em trair a minha parceira, então provavelmente a minha parceira também pensa sobre isso, sobre mim. Então, ciúmes. Isso, exatamente. E por Lutero ser um cara que ele tinha essa falta de controle, ele imaginava que a falta de controle era algo que era geral, tipo, todo mundo é cristão e não consegue se controlar. O que não é muito mentira. Hã? O que não é muito mentira. Não, certo, mas é isso, tipo, o que Lutero faz, pelo menos o que eu entendi, é que ele, literalmente, ele meio que, pelo menos entre os germânicos, ele corta essa possibilidade de, tipo, autodisciplina com a ajuda de Deus, ou pelo menos naquele momento específico, tipo, sei lá, se um cara, ele é um adúltero, depravado e tal, sei lá, no ensino católico tradicional da Igreja Unida, se quiser falar assim, era o que ele entendia assim, tá, eu sou um depravado. Eu vou parar de ser depravado, eu vou jejuar e eu vou orar muito forte e, tipo, eu vou ter muita fé e Deus vai me ajudar. E ajudava, e acabou, e resolveu o problema, tá ligado? E era isso que ajudava. O que Lutero tava falando é que, tipo, isso não existe. O cara vai ser, como é, tipo, muito depravado e não tem jeito, mas, como é, Deus perdoa e então tá tudo bem, tá ligado? Isso pode parecer meio inocente de primeira, mas o que isso significa? Isso significa que Lutero pensa, olha, não existe como a sociedade se sustentar se as pessoas não forem autocontroladas. Tipo, você precisa de um mínimo de decência para o sistema funcionar bem. Então, se as pessoas não podem se controlar e o ser humano pode se dedicar a depravações que são, sei lá, inexplicáveis e imprevisíveis, como é que você cria o controle necessário pra, tipo, não fazer essas pessoas, sei lá, implodirem, tá ligado? Tipo, e não acabar que, né, na visão dele, essa tendência degenerativa a gente chegado no clero e destruído tudo, e por isso que ele tava convencido que a igreja de Roma já tava, né, nos fins. Como é que você tem certeza que, sei lá, minha nova igreja luterana vai acabar que nem Roma? A conclusão dele foi, nós impomos a lei do sangue, a lei de... o monopólio da violência. Ele fala pro príncipe, ó, você tem a responsabilidade de deixar as pessoas, colocar as pessoas no lugar. Mas no que isso é diferente de uma inquisição, onde as pessoas também que não estavam nos eixos também tinham um fim parecido? Ó, teoricamente, e realmente eu não manjo muito dessa parte de inquisição, isso realmente, nós temos amigos melhores para falar sobre esse tipo de assunto. Mas o negócio da Inquisição é que, pelo meu conhecimento, a Inquisição primeiro foi uma criação de coisa de, vamos dizer assim, ação de última hora. Tipo, as pessoas estão matando gente, tá, nas próprios lugares. Tipo, eu achava que você é um bruxo, vamos matar você, tá? Justiça pelas próprias mãos. Isso, e a Inquisição linchamento. A Inquisição vai falar assim, olha, quem disse que é herege que não sou eu? Vamos parar aqui, vamos ver se você realmente é ou não. E depois, aí se você for, e você não querer parar, tipo, vamos supor, você descobriu que, sei lá, o brother é um bruxo. Aí você não vai lá e descobrir se ele é um bruxo. Aí confirmou que eu sou um bruxo. Você vai parar de ser bruxo? Aí o cara fala, não, ok, então pode matar. É isso que eles faziam. Sim. Pelo que eu sei. E o negócio esse fato de ter esse negócio, você pode parar, é aquele negócio. Nós temos confiança que se você rezar a Deus e tiver fé, você pode parar de ser um sacrificador de criança e ter uma vida decente. E a galera não vai te matar porque a gente vai guardar por sua vida, coisa do tipo. Tá? Eu entendo o que tu tá falando, Golem, mas eu acho que
Não que seja perfeito. Sim, mas eu não sei que se isso se aplica perfeitamente a Lutero. Talvez seja uma confusão. Eu consigo entender muito mais essa lógica em Calvino. Porque no momento que Calvino ele acaba limitando drasticamente ou até anulando a ideia de livre-arbítrio, então se a pessoa ela já tem uma tendência natural a cometer determinados atos que são nocivos à sociedade, ela não vai conseguir se modificar e ela vai necessitar de medidas drásticas. Sim. E a própria ideia que Calvino traz da confissão pública, e quando a Igreja Católica tinha a ideia de confissão somente para o padre no confessionário, só o padre sabia e pronto. A ideia de Calvino era que se você cometesse pecado, você deveria falar o pecado para todo mundo. Exato, para todo mundo saber. Então, e isso acabava muito mal. Exato. Então, ele acabava substituindo, digamos assim, a ideia da submissão a Deus diretamente, mas criando uma submissão à opinião pública, de certa forma. Então, tipo, a pessoa ficava com medo de ter seus pecados revelados, e aí ela mentia, ou ela, sei lá, morria. Ou ela se inibia de alguma forma com digamos assim, fazer o certo pelos motivos errados, sacou? Tipo, ao invés de ser submissão a Deus, se submeter à opinião pública, de certa forma. Uma coisa não exclui a outra, mas eu queria lembrar que isso é uma coisa que a galera tende a se esquecer. Lutero não era um defensor de livre-arbítrio também, não. Inclusive, antes dele morrer, ele escreveu muitas coisas e ele falou que, sei lá, o único livro dele que importava era de De Servo Arbitrio, escrito em latim, que é literalmente um livro falando que, tipo, sei lá, livre-arbítrio é overrated e a gente se leu mesmo. E todo mundo tende à depravação, mas Deus é bom, então todo mundo vai se dar bem. Então, sei lá, tanto em Calvino como Lutero a ideia se aplica. Nos dois, os príncipes agora, de repente, se vendo na necessidade de impor a ordem, eles até meio que se inspiram nisso. E o que eu queria ligar isso com o gnosticismo é que, tipo, tendo isso acontecendo, eu acho que é muito mais terreno ainda para o gnosticismo se desenvolver. Porque agora você não tem mais um rei que, pelo menos, o padre colocava coleira nele para, tipo, ó, você tem um poder, mas tem que ser justo e eu tô te olhando, tá ligado? Assumindo que o padre não fosse corrupto. Eu acho que agora, mais ou menos, eu peguei o fio da sua meada. Seria mais ou menos o seguinte: antes, no nosso sistema de poderes, digamos assim, atuais, de legislativo, executivo e tal, cada poder tem um poder de controlar mais ou menos o outro, de ser moderador. Sim. Em que, infelizmente, a gente não é uma monarquia para ter um poder moderador mesmo, para moderar tudo. Sim. E a ideia é que seria todas as ganâncias e luxúrias dos reis era meio que controlado pela igreja, de certa forma, pela influência dos padres. Então, a igreja era o poder moderador em relação ao Estado. Sim. No caso, era executivo, judiciário, tudo que o rei fazia junto. Sim. E a ideia, então, é que no momento que Lutero vê a corrupção dentro da igreja, ele inverte as coisas. Ele bota o Estado como poder moderador da igreja para poder inibir a degeneração dela. Sim. O que é, e libera o príncipe para fazer o que ele bem entender. Exato. Porque agora não tem ninguém vigiando ele. E isso daí acaba favorecendo o que a gente conhece como absolutismo. Sim. Esse é o surgimento do absolutismo. Exato. Apesar de você já ter um Estado, digamos assim, unificado em Portugal e depois na Espanha, mas eu creio que é bem diferente do modelo que você tem na Inglaterra. Eles eram submetidos à igreja, não? Sim. Então não é absolutista. A ideia absolutista é que o rei é tipo o último, é o que está na ponta da pirâmide. Mas eu creio que essa ideia ela vai se disseminando aos poucos. Tipo, mesmo Portugal e Espanha surgindo como reinos unidos católicos, cada vez mais os reis se viram mais na possibilidade de tipo enxotar classes monásticas inteiras. É isso, porque tipo, você tem aquelas monarquias surgindo com tipo, literalmente lá, um cardeal, um bispo ou o próprio papa colocando tipo a coroa, né, no cara. Então, tipo, é aquele negócio, tipo, o cara me deu a licença de ser rei, tá? Tipo, eu estou aqui porque Deus quis, tá? Que é verdade, independente do que esteja acontecendo. E aí, no momento que ele vê, né, tudo saindo de controle, ele fala, pera, esse cara não tá com coleira em ninguém, eu posso fazer o que eu bem entender. É aquele negócio meio que, né, teoria dos jogos, né? Tipo, tá todo mundo fazendo, então quem vai me impedir? Quem vai me impedir de matar quem eu quiser? E aproveitando um exemplo, que eu realmente não sei em detalhes esse acontecimento histórico, mas teve um problema político muito sério na época de Lutero. E, tipo, eu não lembro o que aconteceu, não sei se foi algum negócio de fome, alguma coisa assim. E, basicamente, o príncipe falou, eu vou matar todo mundo porque eles estão enchendo meu saco, tá? Aí o Lutero fala, pode matar, tá? Tipo, quem é que vai te impedir? Se eu não me engano, eles eram um grupo de
acho que de Anabatistas, o grupo Elege. Você conhece a história? Eu acho que ele é um grupo que, teoricamente, Lutero tinha prometido que ia ajudar os caras. E de última hora ele foi lá e... Só que os caras fez uma revolta e o príncipe não tava gostando. Aí Lutero foi e liberou. Exato. Pronto, é tipo isso. Tipo, pronto, aproveitando a loga deixa, tipo, sei lá, isso num contexto, entre aspas, católico ideal seria algo tipo, sei lá, manda a Inquisição, vê o que tá acontecendo, vê se dá pra resolver. Se não der pra resolver, pronto, aí não tem jeito. Exato. Tá? Mas lá ele só foi lá e matou. Mas é aquela coisa, o ideal também nunca aconteceu. Tipo, opa, eu estou sem ouro, estou sem dinheiro. Quem tem dinheiro? Opa, esses caras de nariz grande, chapéu engraçado, tem muito dinheiro. Ó, essa história da usura é uma complicação sem fim. Lembrando que não eram só eles que faziam usura, então... Isso realmente é outro podcast. Deixa usura para outro podcast. Isso realmente é muito complexo. Mas voltando para a ironia do que aconteceu na reforma, o engraçado é que no momento que você acaba liberando o Estado da moderação da classe eclesiástica, digamos assim, e você acaba colocando ele para tutelar o Estado, talvez o Lutero imaginasse, bem, o rei agora ele vai tomar dicas comigo e com outras pessoas religiosas para poder fazer isso. Mas o que é que acontece justamente se no século 13 e 14 todos os reis tinham um conselheiro da igreja para poder tomar suas decisões? O que a gente tem no século 15, 16 e 17 é que todo rei tinha astrólogos para se consultar e tomar suas decisões. E opa, de onde é que vem esses astrólogos? Pois é. Astrologia, isso existia? Como é que isso surge assim do nada dentro de uma Europa cristianizada? Isso é realmente algo que eu não sei, tá ligado? Porque tem aquela beijo toda que a astrologia nunca morreu e tava rolando sempre, mas eu não sei, eu realmente não sei nada da história da astrologia, tá ligado? Tem aquele negócio tipo, tem aquele livro Christian Astrology, que é tipo a astrologia cristã tradicional, tipo, hã? Como é? Eu só consigo imaginar, digamos assim, que a astrologia, antes de existir espaço para ela ressurgir na Europa, ela deveria existir somente nas comunidades, algumas judaicas, na Cabala, e talvez... São uns caras pagãos isolados. Exato, ou caras gnósticos aí isolados também. É verdade. Esses aí não morreram, né? Exato. Essa questão, muitos historiadores erraram por muito tempo em achar que os gnósticos haviam sido completamente eliminados. Sendo que em uma época onde não existia satélite, tecnologia policiamental, você tem uma vila ali isolada no meio da montanha de uma galera com os escritos muito errados. Sim. Isso existia facilmente. E até existia ao ponto de você confundir grupos que não tinha nada a ver com isso. Por exemplo, o que aconteceu com os valdenses. A maioria deles não eram gnósticos e eles viviam em comunidades, né, nas montanhas e tal. Mas, essa galera da montanha geralmente são os caras das ideias muito erradas. Vamos matar todo mundo aí mesmo. Então, é aquela coisa que a gente já conhece da história. Tipo, você sofre por causa dos outros. Realmente é uma tragédia esse negócio. Tragédia. Pois é. Eu quero saber como a gente vai sair disso para imanentização. Bem, a gente tem que começar primeiro a falar... Para chegar no assunto de imanentização, a gente tem que primeiro falar como essas seitas gnósticas, agora que existia esse vácuo de poder que foi deixado para que elas pudessem assumir, como é que elas vão espalhar suas ideias na sociedade. Isso você fala, tipo, agora que não tem mais a caça espiritual do clero, tipo... O poder, o príncipe precisa de ter alguma ideia do que ele vai fazer, tipo, uma coisa que é para deixar logo claro, tipo, nós todos somos escravos de ideias de alguma forma, tipo, você sempre tem alguma coisa na sua cabeça que você diz assim, isso é certo, isso é errado, isso é verdade, não é, baseado em umas figurinhas bizarras que colocaram na sua cabeça e você acredita sem nem questionar. E isso quem faz os intelectuais, sei lá, clero, sacerdotes, enfim, e tipo, agora as pessoas estão, né, com isso vazio. E tá dando oportunidade para alguém colocar coisas erradas ali no meio. Sim, e isso começa ali já com o humanismo, né, século XV, né, 1400 e tal, é aquela época que a gente fala da Itália renascentista, da Vinci, galera toda, começa a se redescobrir muitos conhecimentos antigos, juntamente com coisas boas assim que são descobertas, como
filosofia grega e tal, vem uma enxurrada de conhecimento ocultista antigo, bruxaria, muita coisa. E todas as universidades de prestígio que a gente ouve hoje, Universidade de Praga, Universidade de Viena, Universidade de Paris, tudo isso ficou inundado de estudo de conhecimentos ocultistas e tal. Os cursos tipo, da mesma forma como hoje em dia você tem uma explosão de cursos de medicina, tipo, qualquer universidade de qualquer canto quer ter um curso de medicina porque isso é status, todas as universidades queriam ter curso de astrologia, entendeu? Todo mundo queria ser astrólogo, tinha virado moda, sacou? Eu realmente tô, tipo, meio doubt, tipo, você viu isso em algum lugar ou você tá deduzindo? Não, eu vi isso na melhor fonte que existe, né? Eu já sei qual é. Isso, tipo, não... É porque assim, Renascença mesmo, tipo, foi uma coisa meio autocontida, tá? Pelo menos na Itália. Foi, tipo, um período que, assim, teve muita, por assim dizer, exploração de gente pobre e inocente. E para as pessoas esquecerem que eles estavam ferrados, a galera fez essa explosão cultural pra galera se esquecer. E, né, tipo, da mesma forma que veio o Céu Rápido também, porque quando a galera percebeu que tava tudo ruim, eles jogam tudo no fogo. Inclusive, isso é um episódio histórico, que é Bonfire... como é Bonfire em português? Fogueira. Fogueira? Pronto, a fogueira das vaidades. Que tudo isso foi jogado no fogo e a galera falou, vamos voltar a ser católicos. Mas já tinha... Isso foi em Florença, especificamente, né? Tipo, teve outras renascenças. Isso, deu errado, no sentido de que espalhou, sacou? Tipo, no momento que você começou o negócio e a galera começou a se espalhar pra Europa toda... Isso, eu não sei como funciona o lance de se espalhar, entendeu? Até porque, tipo, essa queda... Tipo, a queda do cristianismo como autoridade moral é algo muito, sei lá, lento e confuso, tá ligado? Tipo, pense que, sei lá, na época que, sei lá, Lutero tava começando seu sucesso, tipo, sei lá, boa parte da Alemanha ainda tava não só católica, como muito feliz de ser católica e orgulhosa de ser alemã, porque eu acho que eles eram, tipo, o povo mais rico da época. Tipo, literalmente Era o Império Sacro... Sacro Império Romano. Romano-Germânico. E a galera não fala, mas, tipo, literalmente um Elon Musk da época lá, que era Jacob, eu não sei como falar Jacob em alemão. Jacob Fugger, alguma coisa assim. Eu também pergunto, o cara que era alemão, que foi ele que fez a impressora, a prensa. Eu não sei quem foi. Agora, ele era católico ou protestante? Porque eu não lembro. Você dá muito... Faz muito sentido que você é protestante. Exato, se dá muito crédito à reforma protestante de ela ter se espalhado, cada que ela começou a imprimir Bíblia e dar pra galera, sacou? Não sei. Mas, como eu só tava dando referência que, tipo, o Império Sacro-Romano estava, tipo, no auge do auge, tá? E, tipo assim... Tava todo mundo muito, muito rico, tipo, falando que o salário mínimo, entre as da época, seria, sei lá, se você fizesse eu tô chutando aqui, viu? A correção histórica pra cá seria, sei lá, um brasileiro ganhar 5 mil reais por mês, o menor dos brasileiros, tá ligado? Sim. Era coisa de você ganhar, tipo, o seu salário de uma semana, você tinha limitado por um mês. Na época do Império, isso era normal, tá na época do Império, obviamente, você tem que desconsiderar os escravos, o salário mínimo era 2.500, a parte dos caras realmente lenha com a história, tá? Tipo, o Império Sacro-Romano, tipo, eles não só eram ricos, como, tipo, eles tinham raiva de escravidão. Porque ele era visto, tipo, eles eram muito beneditinos também, eles tinham esse negócio de, tipo, trabalho é a melhor coisa do universo, tá? Se você não trabalha, você é, tipo, você é o lixo da sociedade, não quer você aqui, tá? Todo mundo trabalhava muito. E ganhava muito também, esse é o negócio. Sim. Só que aí... eu só tô explicando porque, tipo, sei lá, eu acho que todo mundo tem a impressão que a Lutero aparece, aí de repente todo mundo é protestante e todo mundo começou a trabalhar porque... Não é, mas... Sei lá... Mas agora pensando nisso... Mark Weber. É perfeito o entendimento de como o gnosticismo surge nisso daí, porque da mesma forma como a gente tinha comentado no podcast passado, que o gnosticismo, ele ganhou muita força ali... Não o gnosticismo, mas o proto-gnosticismo, as ideias que dariam origem ao gnosticismo. Ganharam muita força ali naquela época onde as cidades-estados gregas estavam em crise e que e depois com Roma também caindo e você não tinha a decadência, a ideia de você estar sem saber qual é a sua posição no mundo porque a ordem que você pertencia está ruindo. E agora você tem vários cristianismos. Exato. Algo que ninguém nunca pensou. Exato. Isso é perfeitamente a descrição do que acontecia nessa Europa ali do século XV. Tipo, primeiramente, você descobre que tem um novo mundo lá de lá, com coisas desconhecidas e tal, muita coisa era dita que não tinha como confirmar, sacou? Só de imaginar o quanto de boato que deveria existir dos caras que devem ter bebido umas coisas muito doidas lá na floresta e voltou de viagem e falou, sacou? Tipo, muita... Sim.
Aí, juntando com isso, você tem decadência da igreja, com vários escândalos. Aí depois você tem fragmentação da cristandade. Aí você vê que, tipo, o cara que era da cidade vizinha sua, que antigamente você ficava de boa, aquela cidade, o príncipe lá, o barão se converteu, e a galera agora é outra religião. Então, os vizinhos que antes comunicavam plenamente, assim, agora são separados, inimigos. Então, tipo, esse é o ingrediente perfeito do caos para poder você começar a duvidar da própria ordem e começar a acreditar que a ordem é a desordem. Ou seja, que nada faz sentido, que a ordem do universo é o próprio caos e que nada é mais natural do que você viver nesse caos. E como eu não sei até onde isso complementa a coisa, mas, tipo, a ironia histórica dos alemães é que, tipo, essa riqueza toda que eles chegaram, eles podiam ter alcançado esse tipo de riqueza com... Só, por assim dizer, trabalhando na indústria, que na época era a mineração, né? Que era antes de eles fazerem a descoberta. Então, meio que ao mesmo tempo, só que os alemães tinham começado antes. E o negócio é que, tipo, já que o ouro rendeu muito dinheiro pra Alemanha, que né, todo mundo tava numa fartura absurda... Mas aí não tinha indústria ainda, né? Você manufatura no máximo, né? Não, era mineração. Sim. Tipo, eles estavam colocando moeda na Europa, entendeu? Não existia moeda de ouro. Sim. Vale lembrar que também que a Alemanha, a região ali, também tinha uma concentração muito grande de pessoas narigudas. Tem um pouco disso, mas realmente eu não li sobre essa parte. Mas enfim, tipo, o negócio é que a galera que ficou rica com a mineração, eles falam, tipo, eu não vou ficar deixando meu dinheiro, tipo, parado, entendeu? Tipo, vamos investir, vamos não sei o quê. Só que eles não fizeram só investimento, eles fizeram muita empréstimo, e você sabe como isso acaba mal. E muitos desses empréstimos eram pro próprio clero, que não admitia que fazia, inclusive. Então você tinha esse negócio de, tipo, a Alemanha... Eram as pedaladas fiscais da época. Isso. Pronto. Dilma a papisa. Sim, aí tipo, você tinha um clero corrupto, que já tava fazendo um bocado de besteira, e o clero era literalmente, tipo, o vício do clero era financiado pela riqueza que a Alemanha tinha. Então, você meio que tem a ironia aí, tá? Porque tipo, você tem a mesma coisa que tá deixando todo mundo rico, é a mesma coisa que fez com que o clero se corrompesse, que fez Lutero surgisse. E aí, tipo, Lutero, ele tinha a ideia que isso aconteceu, só que de uma forma completamente simplificada. E a primeira coisa que ele fez foi, tipo, acusar o cara que deixou todo mundo rico de ser o cara que corrompeu todo mundo. Que ele realmente fez isso. Só que ele não fez só isso. Porque, tipo, é uma questão extremamente complexa que Lutero reduziu a, tipo, tá vendo? Todo mundo que é mercador é corrupto, incluindo esses... Mas isso não é basicamente diferente do que a gente sempre aprendeu, de que a reforma protestante ela vai valorizar o esforço, o lucro, valorizar o mercado, enquanto a Igreja Católica sempre foi contra o lucro, tipo, você só deveria ganhar o dinheiro necessário para sua vida, você não deveria acumular riquezas. Não Lutero especificamente, Lutero. Acho que Calvino chega a ser, Puritano chegam a ser, mas... E lembrando que católicos tinham o lance, por causa dos beneditivos, de valorizar muito o trabalho. Tipo, você ganhar dinheiro trabalhando muito é visto como algo bom. O que é visto como algo ruim é empréstimo. Sim, mas, por exemplo... E juros compostos e coisas do gênero. No momento que você, tipo... Hoje em dia se fala muito em fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, tipo, isso seria empréstimo. Exato. Tipo, você trabalhar, você conseguiu juntar uma poupança, uma renda, sim, além daquilo que você necessita para viver. Aí com esse dinheiro você investe em coisas e tal. É isso. E tomar riscos. Isso eu tô pegando aqui o pouco que eu sei daquela base lá de economia católica, por assim dizer. Tomar riscos e trabalhar é visto como algo ok. Inclusive, aproveitando a deixa, o Banco do Vaticano, eles têm investimento e eles têm Não, é só isso, eles só têm investimento. Eles não têm empréstimo. Em nenhum nível. Tipo, eles não têm nem poupança, nem emprestar dinheiro pros outros. Eu não acho isso certo. A economia católica literalmente se baseia em risco e trabalho. E ponto. E só tem isso. Tá? Existe, né, meio que uma rixa interna falando que é aceitável até 5% de juros ao ano. Só que isso é meio que uma... Só para dar referência, tipo, os juros do Nubank, se você não... Acho que eu esqueci, o de 14% ao mês. Sim. Se você traduzir ao ano, fica 381%. Lembrando que antigamente a galera queimava banco por 50%. Sim. Entendeu? Tipo, é só para vocês terem referência de como as coisas funcionam. E a galera tava deparando-se 5% ao ano e já era usura, tá ligado? Tipo, tava nesse nível. Tem uma história engraçada da Bíblia também, livro de Neemias, que o povo judeu voltando de ser escravo na Babilônia. Escravo não, cativos, né? Eles não eram propriamente escravos, mas não tinham muitos direitos civis.
E aí quando eles voltam, a cidade tá toda em ruínas e tal, aí a galera tem que reconstruir as paradas, e tá numa seca, não tem dinheiro e tal. E aí o que acontece é que a galera, os próprios judeus começam a emprestar dinheiro pros outros com juros tipo de 1%. Não sei se é 1% ao mês ou 1% ao ano. Sempre é bem confuso, mas assim. Exato. E a galera não estava mais conseguindo pagar nem o imposto real, nem os próprios... O juros de 1%. Exato. E aí eles começaram a vender as próprias terras. Aí eles não tinham mais terras para poder conseguir lucro, para poder pagar as coisas. Isso foi virando uma bola de neve. Venderam as filhas como escravas também, os filhos. Ficou uma parada muito doida. Aí, tipo, o povo ficou reclamando lá com Neemias, que no caso era o governante da região. Aí ele chegou assim pra galera: vocês estão fazendo errado aí, você não pode emprestar dinheiro com juros, vocês têm que devolver a 100ª parte, né, daquilo que vocês receberam, e devolver as terras também e tirar os escravos. Mas o interessante de saber é que, se você for estudar a história daquela região, a galera emprestava juros a tipo 30%, sacou? 50%. E a galera tava se achando boa, assim, tipo, tô só emprestando 1%, tá de boa. A lição do lance de juros é justamente isso, tá? Acho que você resume muito bem. Mas acho que não é o ponto do Guedes ficar falando sobre isso. Acho que Mas o que eu queria falar é o lance de, tipo, esse negócio que você falou da ordem ser desordem, porque tudo virou um caos, é justamente porque, tipo, você pega essa questão complexa, né, da riqueza que ao mesmo tempo criou a destruição, e Lutero pega e corta a parte que deu certo, porque ele não consegue entender o que aconteceu. E aí, você literalmente tem isso, você tem, tipo, o cara que literalmente todo mundo fala que eu falo que é o Elon Musk da época, tipo, o cara, o ricão, deu emprego pra todo mundo, é um gênio, tipo, deu dinheiro pra engenheiro, tipo, naquela época não existia mineração abaixo do superficial. Ele começou a fazer caverna pra tirar ouro, essas coisas. O cara inventou isso tudo, tá ligado? Sozinho. Sozinho não, né? Tipo, investindo e tendo um grupo bom. E Lutero ignora isso tudo e fala: foi você que financiou essa desgraça toda que aconteceu com a gente. Então ele pega, tipo, o cara que ajudou uma coisa. Ele podia ter aprendido com o cara, tá ligado? Vocês são os piratas privados. Os capitalistas. Pronto, como diz nosso grande... Eu nem sei mais o que ele é. Nem sei, mas... Eu acho que não é nada. Entendeu? Tipo, você já li um... Eu não vou falar pseudo-marxismo não, tipo, eu não sou muito fã de Lutero, mas eu acho que isso é muita forçação já. Até porque, pessoalmente, eu acho que a doutrina social da Igreja Católica é muito mais próximo de marxismo do que... A gente vai chegar nisso. Mas sim, tipo, eu acho que já é meio que uma previsão do que como a galera vai ver, tá? Tipo, até um esforço bom, a parte boa vai ser excluída e tudo de ruim vai ser, tipo, amplificado absurdamente. Eu preferiria não focar muito nessa briga, porque brigas entre reis e digamos assim, homens de sucesso dos negócios acontecem muito, como aconteceu com Dom Pedro II e Barão de Mauá, e eles eram meio que, tipo, amigos e inimigos, tipo, tinha momentos de concordarem nas coisas, momentos de quererem se matar, sacou? E o que importa é que essa visão que você pode estar falando de Lutero aí, não virou a visão predominante, tipo, parece que a visão calvinista da economia, de lucro e capitalismo foi aqui mais sobressaiu, a ponto de Max Weber fazer aquele livro falando sobre a ética protestante e como isso propiciou o capitalismo. Não, mas eu só tava falando desse detalhe para dar só um exemplo do que eu estava querendo falar, do tipo, só vou falar, tipo, e outra, o Jacob Fugger, ele não era inimigo do imperador, não, eles realmente eram muito amigos até morrer, tipo, eles nunca brigaram, não. Isso era só, tipo, Lutero. Por causa daquele momento caótico, ele olhou para uma coisa, ele projetou só a parte ruim da coisa e ignorou o resto. E eu tô falando que eu acho que essa visão vai se tornar meio que o padrão em, tipo, pouquíssimo tempo, tá? Tipo, qualquer coisa boa que, sei lá, um monarca absolutista fazer vai ser ignorado. Ele é agora o monarca do mal, o clero é todo corrupto, a gente tem que matar as pessoas, enforca, como os bispos, decapita os reis e, né, você sabe como isso termina. Sim, e é interessante pensar que nessa época onde... digamos assim, a ideia de ser filósofo e produzir filosofia se degenera numa profissão que hoje a gente conhece bastante, que é a profissão de jornalista. É verdade. Porque o jornalista é o quê? O cara que traz a luz dos fatos. Não existe, dentro da nossa sociedade, classe com espírito mais agnóstico do que a classe dos jornalistas.
Sim. Eles se entendem como os promovedores do conhecimento, da luz, do conhecimento, das atualidades. Se você não souber o que está acontecendo por meio de jornalista, você está amaldiçoado, porque você não sabe o que está acontecendo no mundo. Você está vendo fake news. Você está nas trevas, você está vendo fake news. Então, todo jornalista ele tem dentro de si um ar de superioridade, de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que é capaz de iluminar a humanidade. Sim. E trazer salvação para ela, porque sem conhecimento não existe salvação. Excelente interpretação. Eu acho que deve estar na ponta da língua para mim, mas eu nem estava pensando nisso. Então, a filosofia, ela passa... E é uma coisa natural, como aconteceu na própria Grécia, dos sofistas e tal. Deixa de se ter um apreço real pela verdade, como é a filosofia em si, e passa a se ter a instrumentalização da argumentação e da própria dialética e tal, para você conseguir seus objetivos. E os objetivos desses primeiros jornalistas ali na Revolução Francesa e tal, era basicamente desestabilizar a ordem, desestabilizar o reinado, desestabilizar o clero. Então você tinha aqueles panfletos espalhados por toda Paris e França e tal, falando mal do rei e tal. Então, e tudo isso nesse espírito gnóstico de destruir a ordem e trazer iluminação, entre aspas. Pô, inclusive é uma boa... Iluminismo, né? É uma boa oportunidade para lembrar que no momento da Revolução Francesa a gente já deu um pulo temporal absurdo aqui. A gente saiu de Renascença e pulou 400 anos praticamente. 200 anos, pô. De 1500 aí para 1700. 1789, meu. Tá, mas quase... Mas não surgiu em 1789 e não foi do nada. Mas foi mais rápido do que você acha. Descartes foi quando? Descartes foi da época de Newton, pô. 1670, por aí, mesmo. A gente vai incluir Descartes como uma monetização já ou o quê? Não, Descartes ele começa esse movimento aí digamos assim... Dualismo. De assim, pegar a filosofia que ela vinha dentro de um mesmo projeto, né, da escolástica e tal. Criar o projeto dele. Criar o projeto dele de filosofia, que é um projeto muito mais instrumentalizável do que uma simples coisa assim teórica. Sim. Que era a filosofia. Sim, entendi. Verdade. Já está começando a matematizar o que Newton sela, né, no caso. Que ele fala, né, tipo, se eu não posso calcular, então não existe. E isso acaba sendo uma discussão, né, de saber se... Acho que é uma discussão que tem até hoje, de saber se Newton era agnóstico ou não. Porque, apesar dos escritos que ele tinha com relação à Bíblia não terem, digamos assim, claras evidências gnósticas, no sentido de que ele não tinha essa ideia do conhecimento como a salvação, ele ainda tinha a ideia das obras e tal. Mas quando você vai ver o entendimento que ele tem de mundo, onde todo o mundo ele era descrito por fórmulas matemáticas, e ele acabou, digamos assim, tirando... A mecânica newtoniana, ela acaba tirando qualquer elemento do caos, sabe? Tipo, teoricamente, a posição que uma molécula tem agora é porque outra molécula bateu nela, é porque outra bateu nela e outra bateu nela. É um relógio... É um relógio perfeito, tipo, cada segundo é um tique e cada tique acontece uma coisa específica. Exato. E, teoricamente, na ideia newtoniana, se você tivesse um mega computador, no sentido que seria um computador Deus, no caso, ele seria capaz de calcular a posição de todas as coisas. Sim. Porque tudo dentro de um esquema matemático calculado. O nome disso não é tipo demônio de Pascal? Agora eu quero saber o que Pascal tem a ver com isso. Não sei. Mas a ideia é que essa ideia de universo fechado newtoniano, que lembra bastante o sistema gnóstico, ele só vai ser quebrado justamente com mecânica quântica, né? Com a ideia da aleatoriedade em si, né? De um elétron, você não poder saber onde é que ele está, essas coisas assim. Fora que nem precisa dizer que isso é algo completamente determinista, né? Tipo, o fato de você supor que você é um agente livre no mundo determinista já é algo meio que gnóstico, por assim dizer. Tipo, se Newton não assume que ele também é tipo um sub-relógio dentro do relógio gigante que é o universo, e ele, né, é um ser racional que está tomando decisões livremente, como é que ele explica que as pessoas tomam decisões livres? Se não tem espaço para isso na cosmovisão dele. Eu podia dizer que quem tem gnose pode fazer o que bem entender, né? Não fica definido como é que você alcançaria a gnose no esquema de Newton, fora, sei lá, você deduzir que é só você virar alquimista. O que acaba que essa ideia de Newton acaba sendo muito parecida com um certo professor que nós temos aqui no Brasil, de que, tipo, ele no início teve uns estudos esotéricos,
na tarica e tal. E aí, tipo, a galera ainda fica chamando ele, o astrólogo, mesma coisa, tipo, alquimista. Tipo, o cara dedicou uns anos da vida dele no início a essa área, sacou? Mas, tipo, pense que Newton, já com 20 e poucos anos, ele já tinha treinado toda a teoria dele de física e a parte de iluminação, né, que ele estudou de luz e tal. Ele chegou a voltar pra alquimia? Ou... Não, acho que depois disso ele só ficou lendo Bíblia, sacou? Tipo, acho que todos os escritos aí é de religião depois disso. Mas aí cadê fontes? Se tiver fontes aí, nosso ouvinte, por favor. Eu pego que não deve ser difícil de achar, não. É só que a gente não pesquisou, porque acho que não liga muito pra isso. E interessante, né, Golem, é que nessa época aí da Revolução Francesa, onde você tinha, digamos assim, cada vez mais essas ideias gnósticas se difundindo pro imaginário da população, é que começam a surgir os grandes movimentos de massa, né? Sim. Que todo esse estudo que Vogelin fez sobre sociedades cosmológicas e tal, tudo isso ele teve que fazer para poder entender o problema que ele realmente queria entender, que era o fenômeno dos movimentos de massa na modernidade. Desde aqueles pequenos movimentos camponeses ali, já na Reforma Protestante, na Inglaterra e tal, até esses movimentos já da Revolução Francesa. E ele vai perceber que nesses movimentos de massa tem dois fortes elementos. Um elemento que ele classifica como messiânico e outro outro elemento que chama de gnóstico. E é por isso que ele vai estudar a história do gnosticismo para poder chegar até esse momento dos movimentos de massa. E ele vai perceber que essa ideia gnóstica ela vai se transformando, digamos assim, até chegar num ponto onde deixa-se de se almejar digamos assim, o mundo perfeito, né, que iria o espírito, e eles passam a passar essa ideia para a realidade atual. Tipo, a ideia do pleroma não ser mais algo espiritual e em outro plano, e tentar puxar a ideia desse pleroma para o mundo real. No caso agora você não está buscando uma dimensão alternativa, você quer trazer essa dimensão alternativa para cá. E o nome imanentização, ele vem disso. Que vem da frase imanentizar o escatom. E o escatom seria, tipo, literalmente, sei lá, o fim, por assim dizer, tipo, a culminação da história, né? Porque a gente entende que a história vai ter um fim eventualmente. Ninguém sabe que fim seria esse ou o que vai acontecer. Digo, a gente tem indícios. Mas, já que ninguém sabe, a gente não imagina que o ser humano poderia trazer esse fim. Mas a ideia de imanentizar o escatom é que o escatom é algo, né... Bem escatológico, né? A ideia do fim do mundo. É o fim do mundo. E isso é, tipo, algo transcendental, tipo... Sim, o fim da história não está na própria história em si, tá fora da história. Exatamente. E aí quando o cara imanentiza, ele fala que um certo ritual específico, que, né, entra a parte do gnosticismo, você pega esse fim que está no transcendente e você coloca no mundo. Ou seja, se você fizer um ritual... Você não vai adquirir a gnose e vai para outro mundo. Você vai fazer esse mundo virar o mundo perfeito. Exato. Então, a ideia de que a humanidade tem um fim a se concretizar. Sim. Esse fim que antes era abstrato, completamente inimaginável no início do estudo da história, passa a ter uma ideia de objetivo pré-determinado. Como, por exemplo... Muitos têm a ideia de que a história da humanidade é a história da obtenção da liberdade. Então, tipo, cada nova geração que vai se passando, à medida que a civilização vai avançando, a liberdade do ser humano deveria aumentar. Essa é uma ideia muito comum na Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Sim. O que se mostrou ao longo do tempo uma ideia extremamente falha. Cada vez o ser humano está muito mais... Muito irônica, para falar a verdade. Exato. Cada vez o ser humano está mais escravizado dos meios que deveriam libertá-lo. Mas é isso. No próximo episódio nós iremos nos aprofundar mais sobre essa ideia da imanentização do escatom. Não é isso, Gola? Exatamente. O nome do próximo episódio é 50 tons de imanentização. A gente vai ver todas. Aqui é a Esfirra se despedindo. Aqui é Gola se despedindo.